Bom, hoje nós vamos agilizar um pouco as nossas histórias. Nós vamos falar sobre 1904, 1905, 1906 e 1907. São Joaquim estava quase completando 10 anos de idade. E foi nessa ocasião, de 1904 até 1907, que São Joaquim começou a ficar famoso, começou a ficar conhecido na redondeza, nesse ramal da Alta Mogiana, e ele começa, desde então, a liderar esse ramal, coisa que acontece até hoje. Eu disse para vocês, em outra ocasião, que São Joaquim é a primeira cidade do ramal que está atingindo 50 mil habitantes. E esse imenso movimento em São Joaquim da Barra é uma coisa, aliás, é uma característica de São Joaquim. Eu não sei, quando eu estou ali na Praça 7 de Setembro, eu vejo o movimento, fico prestando atenção no movimento comercial de São Joaquim da Barra, a gente percebe que é uma cidade extraordinariamente viva. E eu acho que dessa forma que as outras cidades do ramal aqui, elas nos veem. Nós, a cidade aqui, Jardinópolis, Salles de Oliveira, Orlândia, Guará, Ituverava, Igarapava, aquelas que estão fora da Mogiana, Morragudo, Ipuã e Nuporanga. Então, nessa época, começa de fato São Joaquim a chamar a atenção e vem muitas pessoas, vêm para São Joaquim justamente por causa desse progresso. Um acontecimento que é relativamente importante, já que as nossas cidades são muito religiosas, em 1904 foi inaugurada a segunda capela de São Joaquim. Pouca gente conhece, pouca gente já ouviu falar nela, mas essa capela de São Joaquim, que foi construída pelo nosso médico, Dr. José Esmeralda de Oliveira, ela fica ali na Rua 15. Para os que são mais antigos, ali onde era a farmácia do Pedro Poli. Talvez deve ter muitos joaquinenses que ainda se lembram. Hoje ali é o Bazar 280. Então ali que foi a nossa segunda capela. Nessa capela que eu já disse, foi a que casou o papai. E em 1904 ela foi inaugurada. Nós, além da banda de São Joaquim, que nós já tínhamos banda desde 1903, veio uma banda importante, uma banda de Ituverava, a banda União. As bandas naquele tempo, elas tinham uma importância muito grande, porque elas alegravam as festividades. E nessa turma que veio de Nuporanga, uma pessoa que foi de muita importância para a cidade foi o nosso segundo farmacêutico, José Martins de Araújo. Interessante que ele era mais ou menos conhecido como o Souza. Ele veio para São Joaquim, montou uma farmácia ali na Praça 7 de Setembro, foi uma pessoa muito ligada à política, à igreja. O nome dele é se alguém tiver a curiosidade de ver naquele obelisco que tem na nossa Praça 7 de Setembro, lá está o nome dele, José Martins de Araújo. O filho dele gostava muito de música, pertenceu à nossa banda. As filhas dele morreram já com 80, quase 90 anos de idade, há pouco tempo. E nessa ocasião, 1905, nós perdemos então o nosso primeiro médico, o Dr. José Esmeralda, que foi o nosso primeiro juiz de paz. Aí ele foi para Franca. Mas logo em seguida chegou aqui em São Joaquim o médico Gustavo Jardim. Era um médico que veio da cidade de Resende, era um médico muito famoso que veio para São Joaquim
veio sozinho, sem parentes, sem nada, era um velho meio excêntrico, morreu em 1917, está enterrado aqui em São Joaquim. E São Joaquim, em 1907, ele estava mais ou menos, com 1.200 habitantes. E nós vemos que São Joaquim, vagarosamente, como acontece como tudo na vida, foi progredindo. Em 1902 era distrito, em 1906 ele passou então a ser vila e só seria município em 1918, bastante tempo depois. Uma coisa que também é importante assinalar era a educação em São Joaquim. Nós vimos que os nossos primeiros professores, o Firmiano Nobre, a Ema Gramani, o Manuel Gouveia de Lima, o Eduardo Azambuja, eles eram professores leigos, mas logo em 1902, lá em Nuporanga, eles já formaram uma equipe de pessoas mais cultas e eles davam, então, fizeram concursos para habilitar professores. E o nosso primeiro professor municipal, ele veio para São Joaquim em 1902. Quer dizer que nós passamos de professores leigos para professores municipais. Uma coisa importante, até 1906 só tinha escola para homem, mulher não estudava. A primeira escola feminina foi em 1906. A professora era a dona Ruth Guarani de Almeida. E quando eu comecei com a história de São Joaquim, eu fui conversar com uma aluna dela, a dona Maria Parizotti. Ela morreu com quase 100 anos de idade, era casada com Pedro Pierre, ela é uma mulher muito culta. Eu sempre ia na casa dela conversar com ela, e quando eu falei sobre se ela lembrava alguma coisa, então ela me contava algumas coisas que aconteciam naquela época em que ela teve a honra de ser uma das primeiras mulheres a estudarem em escola municipal em São Joaquim da Barra. E assim as coisas iam acontecendo, o São Joaquim ia tornando-se cada vez mais desenvolvido, e o interessante é que enquanto São Joaquim progredia, Nuporanga ia cada vez, os nuporanguenses cada vez iam ficando mais desanimados com a cidade, porque a cidade, por estar fora da linha da estrada de ferro mogiana, para vocês perceberem como é importante, como são importantes as vias de comunicação, então Nuporanga começou a tornar-se uma cidade menos movimentada, chegando ao ponto de, em 1910, ela ia deixar de ser cabeça da comarca e iria passar então para Orlândia. Então essas são as nossas histórias do nosso São Joaquim, quase chegando aos seus 10 anos de idade. Bom, nós estamos agora aqui contando a nossa história. Vamos falar sobre 1908, 1909 e 1907. São Joaquim estava nascendo, tinha mais ou menos perto de 10 anos de idade. O que será que eles estariam pensando, os joaquinenses, quais seriam os seus problemas nesses 3 anos, 1908, 1909, 1910. Eu vou citar para vocês problemas que nós nunca poderíamos imaginar. Os 4 grandes problemas nessa época, primeiro, era o pó em São Joaquim da Barra. Agora vocês calculem, a gente que hoje está no asfalto, a gente nem tem noção da poeira que existia em São Joaquim da Barra.
Era uma poeira tão violenta, tão grande, essa terra nossa, tão rica, essa terra vermelha, mas, no entanto, a poeira dela incomodava demais. Tanto que naquele tempo não tinha automóvel, não tinha nada. Os carros de boi, os carrinhos a cavalo, os carros com burros puxando, já criavam uma poeira muito grande nas ruas de São Joaquim. E era tão incômoda a poeira que, normalmente, em muitas casas, eles enchiam uma tina d'água e as crianças pegavam canequinhas e iam jogando, molhando a rua para poder formar um caminho de água para cobrir a poeira. Assim, quando eles atravessassem a rua, não haveria tanto pó. Ora, umas coisas que a gente nem pode imaginar, essas coisas que aconteciam naquela época. Quando não era o pó, aí o grande problema era a lama. Quer dizer, naquela época, quando chegava mês de dezembro, janeiro, chovia 2, 3 meses, chuvas torrenciais. Não é como hoje, que a chuva muitas vezes demora a chegar. Naquele tempo, as chuvas eram muito mais copiosas. Então, formavam um lamaçal muito grande nas ruas de São Joaquim. Aí vinha o contrário. Acabava o problema da poeira, vinha então o problema das lamas. Então, como que eles resolviam esses problemas? Muitas pessoas, nas esquinas de São Joaquim, eles colocavam tijolos para a pessoa poder atravessar e não pisar na grama. Ali, por exemplo, no largo da estação, que é muito maior, então o barro lá pegava uma área muito maior. Então lá existia, inclusive, alguns meninos que, para ganhar dinheiro, eles colocavam uns tijolos para aqueles que desembarcavam, para eles descerem ali pelo largo e não sujarem os seus sapatos, né? De maneira que a gente vê, são problemas que a gente nunca poderia imaginar, a gente que vive uma época completamente diferente. Outro problema muito que eles reclamavam muito, os joaquinenses, eram as desordens. São Joaquim, aqui na redondeza, era uma cidade considerada muito quente, né? Havia aqui um comércio, aquele comércio mais antigo que existe com as mulheres, né? Que são as mulheres da vida, que em alguns jornais de São Joaquim eles colocavam as borboletas horizontais, eles dizendo também que tinham muitas casas aqui onde tinham donas de pensão. Então, ali na época, nessa época, 1910, 1911, havia muito tiroteio, muita desordem, de maneira que o povo reclamava muito. Então vejam as preocupações dele, coisas que a gente nunca podia imaginar. O pó, a lama e as desordens, né? Sobre esse negócio das borboletas horizontais, das donas de pensão, na minha época de moço, lá mais ou menos 1940, né? São Joaquim não tinha essas desordens, mas a quantidade de casas de pensões era muito grande e São Joaquim era muito famoso por causa disso. Para vocês terem uma noção, ali onde é o bar da Bia, ali perto do edifício Scarelli, ali naquela esquina tinha a casa mais famosa de São Joaquim, que era a Pensão 15. Ia subindo, vinha a Georgina, vinha a Lídia, mas a parte mais quente mesmo, que eles chamavam a Rua do Fogo, é ali onde é o supermercado Sicílio, ali que era
o lugar mais quente, que nessa época eles falavam que havia muitas desordens. E finalmente, nesse ano de 1909, 1910, o joaquinense que estava entusiasmado com o progresso e como a cidade de Nuporanga, que nós já falamos, que era a cabeça de comarca, ela estava definhando, estava cada vez mais moroso o seu comércio e muita gente estava vindo para São Joaquim. Então, estava todo mundo já certo de que Nuporanga ia deixar de ser cabeça de comarca. E todo mundo esperava que a cabeça de comarca viesse para São Joaquim da Barra. E por quê? Porque São Joaquim da Barra era mais movimentada, era aquela que arrecadava mais para toda a comarca de Nuporanga, e era aquela que estava melhor localizada. Todo mundo então esperava que com a queda da comarca lá em Nuporanga, que elas viessem para São Joaquim. Mas lá em Orlândia tinha um político muito habilidoso, Coronel Orlando Diniz Junqueira, que é o fundador de Orlândia. Ele foi dando um jeito. Aqui em São Joaquim, por exemplo, havia muita discussão na Câmara Municipal. Quem representava São Joaquim era o meu bisavô, o Major Cardoso. Ele defendeu com unhas e dentes a vinda da comarca, da cabeça da comarca para São Joaquim da Barra. Mas, infelizmente, o Coronel Orlando, como era o chefe do partido, ele conseguiu, de uma forma, de uma habilidade política, aqueles jeitinhos políticos que eles têm, conseguiu levar, então, a cabeça de comarca para Orlândia. Então, em novembro de 1909, a cabeça da comarca saiu de Nuporanga, foi para Orlândia, e o pessoal de São Joaquim da Barra ficou aborrecido, porque eles tinham certeza que a cabeça de comarca viria para São Joaquim da Barra. De maneira que foi um episódio muito triste e desalentador para os joaquinenses. Hoje nós vamos falar em 1911, 1912 e 1913. Eu acho que o que nós vamos conversar hoje é muito importante. Nós vamos falar sobre a luz elétrica em São Joaquim da Barra. Primeiro ponto que nós vamos falar. Mais ou menos, nós temos que... A pessoa importante é o engenheiro Flávio Mendonça Uchoa, de Ribeirão Preto. Ele veio para São Joaquim da Barra. Ele tinha lá uma empresa de força e luz de Ribeirão Preto. Ele veio para a nossa região procurando algum lugar para ele montar uma usina hidroelétrica que desse, então, um apoio maior para Ribeirão Preto. E ele ele encontrou aqui em São Joaquim da Barra, nas terras do meu bisavô, o Major Cardoso, ele comprou 50 alqueires de terra beirando o rio Sapucaí, onde ele se entusiasmou com a cachoeira da fervura, onde ele instalou essa usina que nós temos hoje, a usina de São Joaquim. Naquele tempo não tinha o da Barra, era a usina São Joaquim. O primeiro nome dela foi Usina Evangelina, que era o nome da esposa dele. Ele veio para cá em 1909, depois de uns 2 anos mais ou menos, então ele instalou essa hidroelétrica aqui em São Joaquim da Barra. Meu tio-avô, Assuero Cardoso, que era filho do major e gostava
de coisas da eletricidade, ele acompanhou, foi o primeiro gerente dessa usina do Flávio Mendonça Uchoa. Ele, entusiasmado, e quando chegou em 1911, ele montou o primeiro cinema em São Joaquim da Barra, que tinha o nome de Cine Ideal. É um cinema que ficava ali mais ou menos onde é a farmácia da Santa Casa, um pouquinho à esquerda dela, em direção à residência do atual Armando Rosa, que era uma casa que existia ali. Ali foi o nosso primeiro cinema, Cinema Ideal. Logicamente, para montar o cinema, ele precisava de força elétrica. Então, o Flávio Mendonça Uchoa o ajudou. E mais do que isso, o tio Suero era muito entusiasmado. Então, na inauguração, no primeiro dia da inauguração do cinema, ele colocou uma lâmpada na frente do prédio do cinema, uma lâmpada de 200 watts, foi a primeira luz elétrica a aparecer nas ruas e nas noites de São Joaquim. Isso foi a 12 de setembro de 1911, justamente no dia do aniversário dele. O tio Suero era um entusiasta pelas coisas da eletricidade. E as primeiras casas que foram iluminadas aqui em São Joaquim da Barra foi o Hotel Raimundo. O Hotel Raimundo é onde tem hoje o Hotel São Jorge, ali que era o Hotel Raimundo. Alguns lembram que um pouquinho à esquerda do Hotel Raimundo tinha um lugar da Companhia de Força e Luz. Então foi nesses dois lugares que foram os primeiros lugares em que foram iluminados em São Joaquim da Barra. Bem antes, o tio Suero, com a lâmpada dele, iluminou São Joaquim da Barra. De maneira gozada, a gente fica pensando que quando a luz elétrica chegou de fato em São Joaquim, que deve ter havido alguma festa muito grande. Eu pesquisei nos jornais, em todos os lugares, não achei festa nenhuma. Me deixou meio preocupado. Aliás, foi difícil, ou meio trabalhoso, descobrir o ano em que a luz elétrica chegou em São Joaquim da Barra. Tem dois dados importantes. O tio Suero, ele disse, numa das histórias que ele conta, ele disse que uns 6 meses depois que ele inaugurou o cinema, aí chegou a luz elétrica. Então, se ele inaugurou em setembro, a luz elétrica chegou no início de 1912. Um outro dado importante, para a gente marcar bem o aparecimento da luz elétrica, foi a dona Teresa. A dona Teresa, aquela senhora de 100 anos, que eu conversava muito com ela, ela chegou em São Joaquim em 1900, casou em 1910, ficou grávida em 1911, então ela me dizia, foi o primeiro dado que me fez descobrir corretamente quando que surgiu a luz elétrica em São Joaquim. Então ela me dizia que durante a gravidez, que ela ficava rezando, porque ela não queria morrer antes de ver a luz elétrica chegar em São Joaquim da Barra. Então, é um dado importante. Aí ficou caracterizado.
A luz elétrica chegou sem muita festa, sem muito alvoroço, em março de 1912. Um outro assunto também ligado ao tio Assuero, nós estamos no começo do século XX, então as grandes novidades eram luz elétrica, automóvel. O automóvel apareceu também em São Joaquim da Barra, nesse período, 1912, 1913, e quem também, o tio Assuero foi pioneiro em muita coisa. O tio Assuero conta na sua história, esta é a minha vida, que em 1912, quando os políticos de Ribeirão Preto, prefeito, os vereadores, eles vieram até a usina, quando ela foi inaugurada, eles vieram num trem especial e trouxeram um automóvel. Esse automóvel era para levar, de certo, o prefeito e as pessoas mais importantes até a usina. O doutor Flávio Mendonça Uchoa, ele costumava ir de trole. Mas esses vereadores e prefeitos de Ribeirão, eles trouxeram um carro, um Fordinho, para levá-los até a usina, né, na beirada do rio Sapucaí. E o tio Assuero conta que quando eles foram embora, eles deixaram o Fordinho. Ele não lembra se deram ou ele vendeu para o pai dele, para o Major Cardoso. E o Major Cardoso, o pai dele, mandou vir um senhor de Ribeirão, Francisco Serapião, para vir ensinar o tio Assuero a guiar. Então o tio Assuero fala que foi ele que colocou o primeiro Fordinho, ele guiando, aqui em São Joaquim da Barra. Mas a história, essa é a história do tio Assuero. Mas a história também conta que em 1912, na fazenda lá em Jussara, do Manuel Eduardo Ferreira, Manuel Eduardo Ferreira, ele é bisavô da minha querida sobrinha Patrícia Chavalha, que é esposa do Chico, que é um fazendeiro lá em Ibiraci, que ganhou, ela compartilhou e ganhou aqui um Subway, que o Zé Renato faz propaganda. Então o bisavô dela era fazendeiro em Jussara. Depois ele morou aqui em São Joaquim. E lá também, em 1912, ele mandou vir um automóvel para ele usar. Finalmente, no jornal A Notícia, de 1913, eles falam também em outro automóvel. Fala num automóvel, aliás, na notícia está assim: aparece nas ruas de São Joaquim da Barra o fonfon de um automóvel. Foi um automóvel que o Vitório Guerreiro, ele trouxe para São Joaquim da Barra e era um carro de aluguel. Esse carro de aluguel, quem cita também nas histórias dele, o doutor Antônio de Almeida Prado. Ele fala sobre esse carro de aluguel. De maneira, então, que aqui está a história da nossa luz elétrica, está a história do automóvel, que nós devemos o primeiro ou ao tio Assuero, ou ao Manuel Eduardo Ferreira, ou então ao Vitório Guerreiro. Aí fica a história registrada.